Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertaglia. Prosa cada vez mais interessante, cada vez mais fantástica, trazendo aqui temas que são muito interessantes para as pessoas que querem se educar, querem aprender. É a história do Long Life Learning, ou seja, vamos aprender mais. E hoje nós vamos falar sobre os desafios da educação em compras. Muito tem se falado sobre reforma educacional ultimamente, para atender às necessidades de mercado. Quantos desafios de compras encontramos no dia a dia do trabalho? Para mim, muitas vezes os maiores desafios na área de compras não se limitam apenas a assegurar os melhores preços e a entregar as mercadorias no momento mais adequado. Isso é básico. Contudo, vivemos em um cenário cada vez mais complexo, dominado por questões legais, preocupações com a sustentabilidade e considerações regulatórias e éticas que tendem a afetar não apenas a receita de uma empresa, mas também a posição da marca. Diante desse cenário, o futuro da gestão de compras e cadeia de abastecimento exige que os profissionais e líderes de compras estejam preparados para entregar além do esperado. Eles são os defensores e guardiões de seus negócios, e reconhecer quais são os desafios é extremamente fundamental para encarar o sistema atual. E aí entra, logicamente, a educação. Como preparar pessoas para administrar riscos, entender os efeitos da globalização, a complexidade da cadeia de abastecimento, o uso da tecnologia e a colaboração na cadeia. Bem, vamos conversar aqui na Prosa com Bertaglia sobre os desafios para preparar tais profissionais para o futuro. E eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o Gabriel Aleixo. Olha só quem vem prosear comigo, uma honra e um orgulho para mim aqui na Prosa com Bertaglia trazer o Gabriel Aleixo para falar de educação em compras. Seja bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado, Bertaglia, é um prazer participar do teu canal, agradeço muito pela oportunidade e espero atender, né, a expectativa de vocês com relação ao conteúdo e com relação alguns conceitos que eu vou poder compartilhar com vocês aqui hoje. Que bacana, Gabriel. E, aliás, vamos já deixar a dica aqui. Quem indicou o seu nome para prosear aqui comigo foi o Carlos Essig. Muito bacana, nossa gratidão a ele. Me fala rapidinho o que você faz e depois contextualize um pouco essa parte da educação, dos desafios, principalmente na área de compras, nesse contexto que nós vivemos hoje, Gabriel. Perfeito. Eu estou há 3 anos na Level Group e no último ano tive a oportunidade de me dedicar à área de inovação em compras e supply chain, onde, junto com o Fernando de Sora, que é um grande empreendedor e um visionário nesses temas, né, de supply chain e compras, nós buscamos, né, o desenvolvimento de uma experiência mais digital para o ensino, para a educação corporativa em compras e supply chain, trazendo grande parte, né, do nosso legado em conhecimento e metodologias de uma forma mais bem estruturada e mais customizada para as necessidades do mercado de uma forma geral. Por quê? Porque nós entendemos, né, que existe um gap muito grande em educação em compras, quando nós comparamos principalmente a área de vendas, né? Eu sempre comento, a área de vendas, marketing, eles já estão lendo o marketing digital 5.0 do Kotler, né? Então eles têm um arcabouço, ou até mesmo uma fundamentação muito mais bem estruturada do que nós, né, que muitas vezes nos relacionamos numa mesa de negociação. E além de no Brasil a gente não ter uma certificação em compras, se torna muito relevante a gente buscar essa certificação, desenvolver os profissionais, né, nessa carreira que é tão relevante dentro das organizações.
Olha que interessante, Gabriel. Você tocou em alguns pontos aí que são extremamente importantes e relevantes dentro da organização, e eu faço a mesma leitura que você faz. E aquilo que eu falei lá no início, né, é muito importante, ou seja, a área de compras é uma área considerada o coração da organização, ou seja, uma boa negociação, um bom diálogo, um esquema de colaboração com o fornecedor pode trazer resultados extremamente positivos e impactar a linha da receita ou a linha da lucratividade de forma positiva ou negativa, depende da perspectiva. O que leva, por exemplo, a ter, e eu gostei muito do que você falou, Gabriel, a gente percebe claramente muito mais foco em algumas áreas organizacionais em termos de educação, em termos de treinamento, do que outras. E entendo e concordo contigo que compras também está nessa seara de um certo, me permita aqui chamar, um certo atraso em relação às outras áreas, por várias razões. Mas quais são as considerações que você faria em relação a isso, Gabriel? Por que esse distanciamento de compras em relação às outras áreas? Perfeito, excelente pergunta. Eu também confesso que muitas vezes me questionei, mas depois, né, de uma passagem por grandes organizações, né, no Brasil, na área de supply chain e compras, eu confesso que o meu entendimento me levou a crer de que a área de compras ainda não é uma área vista como uma área estratégica no negócio. E eu aposto nessa virada de jogo. E a gente precisa virar o jogo, né? Porque quando a gente olha a receita dos maiores grupos econômicos do Brasil, muito embora na média tenha acontecido um crescimento de receita, a rentabilidade não teve o mesmo resultado, né? Isso demonstra uma ênfase muitas vezes maior nas áreas fins, né? E um pouco foco naquelas áreas que são ditas as áreas de apoio, mas que quando a gente fala de uma agenda de rentabilidade, até mesmo de sustentabilidade, de inovação, a área de compras e supply chain, elas merecem um protagonismo, né? E aí passa a necessidade desses profissionais serem cada vez mais qualificados e também receberem trilhas de educação que façam sentido para atender os desafios atuais, mas também os desafios futuros que essas organizações esperam que sejam atendidos. É interessante isso, né, Gabriel, porque existe uma perspectiva bastante interessante. Eu sou um especialista em supply chain, gosto e admiro supply chain, tenho livro nessa área, que é a gestão de logística e gerenciamento da cadeia de abastecimento, e eu sempre gostei de olhar a perspectiva de uma cadeia de valor, não só uma cadeia interna dentro da organização, mas de uma forma abrangente, de uma forma holística que conecta clientes e fornecedores, né? Ou seja, o pessoal, os profissionais e os líderes de compras têm que ter uma preocupação também com um olhar, embora ele esteja mais no comecinho da cadeia, né, mas mais o olhar para o que os clientes estão querendo, para que eles possam desenvolver e comprar adequadamente dos fornecedores deles, né? Como é que você enxerga isso dentro do seu contexto, Gabriel? Eu acho que assim existe ainda uma desconexão. Nem sempre os profissionais de compras participam de uma reunião de SNOP. Eu sempre defendi uma cadeira para o profissional de compras que ele começa a ter uma visibilidade das demandas de mercado, das previsões de consumo, e ele pode iniciar de forma planejada e proativa algumas ações, levando ele para ser mais proativo e menos reativo. Então, eu acho que passa por um tripé que eu diria que é a qualificação desses profissionais. Um outro fator importante é as organizações atenderem as agendas, né, do negócio com envolvimento maior desses profissionais, tendo um assento que seja realmente de muito valor e de muita entrega nas organizações. E o último, eu diria, que é um mindset, né? Acho que o comprador do futuro, o comprador que realmente ele pretende entregar maior valor nas organizações, ele precisa desenvolver
cada vez mais um mindset ágil e um mindset que seja colaborativo e cada vez mais focado em atender não só as necessidades do presente, mas as necessidades do futuro dos clientes como um todo de uma organização. É importante o que você está falando, até pela perspectiva. Eu trabalhei muito com compras e vendas na perspectiva estratégica, ou seja, grandes volumes ou grandes valores estavam sempre envolvidos. E uma das preocupações das empresas, e logicamente nós temos que dar a mão palmatória nesse sentido, é o quanto o conflito de interesse, ou a conformidade, a ética, elas fazem parte desse processo todo, né? Então, tem uma característica importante e uma preocupação. Só que essa preocupação, muitas vezes, acaba engessando todo o processo. E aí, eu queria extrair um pouco de você. Logicamente, nós vamos falar um pouco mais no segundo tópico, no segundo tempo da nossa prosa, mas eu queria extrair um pouco mais de você, o Gabriel. Como é preparar essas pessoas para o futuro, no mundo globalizado, no mundo complexo? Eu mencionei lá no início, hoje se fala muito em sustentabilidade, e às vezes as pessoas pensam que sustentabilidade afeta produto, né? Ou afeta aqueles que estão conectados a melhorar os níveis de CO2, ou reduzir o CO2 na atmosfera. Não é só isso, todo mundo dentro da organização está envolvido. Como é que compras entra dentro dessa perspectiva toda que eu estou comentando, Gabriel? Exatamente. É uma pergunta muito relevante e muito atual. Eu diria que compras tem uma lição de casa importante na parte que seria da revisão dos atributos de qualificação dos fornecedores, as famosas e tradicionais matrizes técnicas, né, ou mapas de equalização técnico-comercial. Sem dúvida alguma, a gente precisa revisar essas matrizes, incluir novos fatores e rever essa metodologia. Mas não é só isso. Eu acho que isso é muito limitante. Eu acho que a gente precisa, de uma vez por todas, enxergar que os fornecedores não são rivais, não são inimigos, né? Eles fazem parte de um ecossistema que, quando houver uma relação equilibrada, uma agenda, né, de longo prazo que entregue valor para a área de compras, para a organização contratante e também para o fornecedor. Por que não pensarmos na sustentabilidade na cadeia como um todo? Qual o valor que eu estou gerando para o meu ecossistema, para o meu fornecedor, para que essa relação seja sustentável para ele também, e eu possa extrair inovação e possa também estabelecer uma agenda de sustentabilidade, buscando até mesmo rever processos industriais desse fornecedor, que eu possa também, de certa forma, entender como é que está a agenda desse fornecedor de inclusão de minorias, agenda de diversidade social, né? Então, acho que tudo isso é uma mudança importante a ser realizada. Olha que importante, você trouxe aí algumas palavras que são chaves e, felizmente, elas estão sendo aplicadas nas organizações, e espero que não se transformem em jargões, como é a diversidade, como é a sustentabilidade, que são temas que você trouxe e que muitas empresas estão priorizando nas suas organizações, nas suas estruturas, algumas, inclusive, criando estruturas e funções importantíssimas, principalmente para a parte de sustentabilidade. Agora, você tocou em alguns pontos aí que me leva a crer que aquele conceito hierárquico e arcaico, até para rimar, né? Hierárquico e arcaico, nós temos que jogar para fora, né, Gabriel? Gabriel, vamos fazer o seguinte, vamos explorar um pouquinho mais das tendências e você falar como é que você faria essa preparação das pessoas para o futuro no segundo tempo, tomando um cafezinho, uma água aí, ou mesmo um chá. Hoje eu estou tomando chá. Vamos nessa, Gabriel? Vamos nessa, combinado.
Olha só, Gabriel, que prosa fantástica, você trazendo pontos aí que são extremamente relevantes para as pessoas, não só de compras, né, Gabriel? Principalmente o pessoal de supply chain ou das empresas. Eu costumo dizer para as pessoas que acompanham as prosas aqui, tanto profissionais, professores, estudantes, que nós precisamos ter uma visão holística de todos os processos. Então, não é porque eu trabalho em logística que eu não devo conhecer compras, até porque há uma interface entre várias funções dentro da cadeia de abastecimento dentro de supply chain. E muito bacana, porque é um tema apaixonante, é um tema que é coração dentro das organizações. Gabriel, vamos explorar um pouquinho esse esquema de compras que é tão importante dentro da cadeia de abastecimento e como é. Eu fiquei curioso, porque você mencionou aí sobre educação. Qual o diferencial? Como é que você prepara as pessoas de compras para o futuro? O que que você traz e oferece para eles, o Gabriel? Legal. É um desafio enorme e a gente identificou que na pandemia muitos profissionais estavam não conseguindo, né, obviamente, acompanhar a sua devida ou necessária formação em função, né, dos formatos dos cursos tradicionais não estarem mais disponíveis. Então, a gente digitalizou esse processo. A gente criou, através da Next Level Academy, que é uma edtech para profissionais de compra e supply chain, uma trilha de certificação com mais de 10 cursos EAD, que vai desde negociação estratégica, o strategic sourcing, gestão de risco de fornecedores, comunicação assertiva, LGPD, enfim, conteúdos que nós entendemos serem relevantes para os profissionais de compras e oferecemos também, no final dessa trilha, uma certificação com selo da Level Group, que é uma consultoria que há mais de 15 anos vem entregando resultados, né, em sourcing, em projetos de redesenho para grandes empresas no mercado brasileiro. E a gente buscou também balancear essa camada de conteúdo digital com encontros presenciais com esses professores, né, presenciais online, né, à medida em que esses grupos têm a condição também de realizarem projetos de conclusão com a curadoria da Level Group, permitindo para as organizações também capturar esse retorno sobre o investimento em educação. Então, as empresas acabam tendo acesso a cases reais, práticos, com a curadoria do time da Level Group e também garantem uma capacitação, uma reciclagem profissional dos seus times de compras e de supply chain. Gostei do posicionamento, Gabriel, até porque, pela circunstância que você coloca, primeiro, você traz alguns elementos bastante modernos e atuais, né? LGPD é alguma coisa que veio para ficar, Lei Geral de Proteção a Dados, e realmente as pessoas precisam estar cientes e conscientes do que isso pode acarretar para a organização. Você falou bastante em inovação, acho que esse é um outro ponto importante, e você falou de um modelo que eu entendo que seja um modelo bastante coerente e interessante, pela perspectiva de que as pessoas aprendem fazendo, né? A prática, o empírico é muito importante, portanto, conversar com pessoas experientes, como se fosse um processo de mentoria, né, Gabriel? Ou seja, tem esse lado que é fundamental, porque o que se vê muito nas escolas, e entendo que vocês estão segregando isso e sendo um pouco diferenciados, bota um batalhão de pessoas, né, faz lá uma palestra, duas palestras, ou o que seja, né, e o pessoal está formado, né, e não é por aí. É isso, né? Exatamente, a gente foi um passo além, eu diria, né, que a gente se comprometeu em entregar real valor para as organizações. Então, quando a gente faz um treinamento corporativo, muitas vezes fica a grande dúvida para a empresa, para o RH, o quanto de valor que eu estou revertendo para dentro da minha organização. E quando a gente consegue costurar a trilha de formação, certificação, com cases práticos reais, a gente está gerando ROI. Então, esse é um conceito inovador na educação, e sem falar que nessa jornada, que é uma jornada também de 5 semanas, né, no conceito Blended Learning, que mistura o EAD com encontros presenciais online, enfim, a gente tem a chance de compartilhar muitos materiais que foram acumulados
nos 15 anos de história da Level Group, como matrizes, mapa de equalização, vendor list, enfim, uma série de templates também que ajudam e garantem uma captura de valor no longo prazo, muito além, né, de um curso que muitas vezes ele se encerra quando o término, enfim, a aula é concluída, né? A nossa ideia é perpetuar essa relação dentro das organizações e tornar a educação um processo cíclico, né? Que tem data para iniciar, mas não necessariamente tem data para acabar. Que bacana. Aliás, eu fiquei muito interessado em trazê-lo aqui, Gabriel, para falar sobre esse assunto, exatamente porque quando o Carlos comentou que você tinha alguma coisa sobre educação em compras, eu logo pensei, puxa vida, em compras parece que nós temos algumas coisas muito limitadas. Tem fóruns, tem palestras, tem grupo que se reúne, eu sei que tem, né? Eu já fui até convidado para participar de alguns grupos, a dar palestras em alguns grupos, né? Já fiz isso, falei de compras para eles, é elogiável, ok, nenhum problema. Só que quando a gente fala em termos de educação, parece que nós estamos ainda um pouco limitados, né? Existe educação em outras áreas, mas em compras nós precisamos desbravar um pouco, por isso que eu te trouxe aqui. E aí a pergunta que não quer calar, Gabriel, ok, vocês têm essa iniciativa bacana, um modelo atrativo para que as pessoas possam participar. As pessoas estão interessadas em aprender, o Gabriel? Não tenha dúvida, no segmento corporativo, nós já temos mais de 10 empresas que contrataram a Next Level Academy, desde o setor de serviços financeiros, área da saúde, indústria, mas impressionante também é que a plataforma permite profissionais que estão em fase de transição de carreira, ou até mesmo profissionais que às vezes não têm aprovação do gestor ou da empresa, né, em realizar aquele investimento, estão contratando os cursos de forma spot. Então, isso vem, eu acho que a nos dar uma segurança de que estamos no caminho certo e terminamos 2021, que foi um ano desafiador, né, em função da pandemia, com mais de 200 alunos matriculados. Então, é um grande número, né, para um sonho que já vem de longa data, né, não só para a Level Group, mas confesso que, para mim também como profissional, poder compartilhar um pouco da minha experiência é algo muito gratificante, né? Eu acho que nos conecta com um propósito maior. E o que é interessante também, Bertalha, é que no nosso modelo, a gente tem mais de 10 professores hoje conectados à Next Level Academy. Então, eu estou falando de 10 treinamentos, mas com 10 professores com formações e experiências profissionais que são complementares. Eu acho que isso também é um grande diferencial, né? Eu não estou falando de um treinamento de apenas um profissional, porque muitas vezes esse repertório ele fica muito restrito. Agora, quando eu amplio, né, para uma rede de colaboração, a gente acaba enriquecendo muito a nossa agenda e a qualidade, né, dos nossos treinamentos. Que bacana, muito, muito legal, Gabriel. E aí me fala um pouco mais sobre, você falou rapidamente aí sobre o tempo do curso, né? Quanto tempo Perfeito. demora? Eu sei que é AD, é um blend, né? Você falou que é um... Isso. E junto com isso, me fala um pouco da certificação também. Como é que é essa certificação? Legal. Nós temos começando pelo fim, né? A trilha core, né? Que é um núcleo que a gente entende que são conteúdos-chave, são 6, 7 treinamentos fundamentais, que sem isso a gente entende que o profissional de compras e supply chain não estaria habilitado para a sua função, então é uma trilha muito relevante. Cada um desses 6, 7 cursos da trilha core, ele leva em torno de 1h30, 2 de duração, claro que é o conteúdo enxuto, EAD, que quando a gente vai para o formato blended learning, que é o formato que tem sido contratado pelas organizações, a gente fala de uma experiência de 5 semanas, né, que dá tempo para o profissional realizar aquela coluna vertebral, que são as cargas de EAD, vai para um workshop, para uma masterclass interativa com os professores ao vivo, entra numa jornada que eu já comentei, que é o projeto de conclusão, e vai para uma banca junto com executivos da empresa,
que a gente chama de workshop final, para ele demonstrar esses cases reais, aplicando conceitos da Next Level Academy. Então, é a nossa oportunidade de entregar o valor para a organização e trazer aquela percepção que eu comentei de que a gente está gerando um ROI, né? Que esse investimento em educação, ele é um investimento que ele se paga muitas vezes. E é interessante isso. Eu costumo usar uma frase, viu, Gabriel, que é o seguinte: se você acha que a educação é difícil ou ela é cara, experimenta a ignorância, né? Então, na realidade, essa frase não é minha, né? Eu só fiz algumas adequações nela, mas é uma frase bastante importante nos dias atuais. E outra que eu gosto de dizer é o seguinte: você nunca vai se arrepender de estudar, de aprender, né? Afinal de contas, até o mote aqui do nosso canal é educar para transformar, ou com a educação vem a transformação. Eu fico muito feliz com esse aspecto aí, até porque hoje, dentro das organizações, até sendo um pouco repetitivo aqui, nas minhas colocações, né, o Gabriel, falar de sustentabilidade afeta diretamente a área de compras, ou seja, ele é quem vai comprar do fornecedor, ele vai ter que avaliar se aquele fornecedor cumpre as especificações, exigências da minha organização. Então, eu não sou mais apenas um comprador que usa os insumos que compra, ou a mercadoria que compra, compondo um produto final e colocando no mercado. Não, eu sou o responsável por aquilo que eu coloco no mercado. Portanto, aquilo que eu compro, né, tem uma importância significativa em toda a cadeia de abastecimento pela perspectiva da governança da minha empresa, da sustentabilidade, do contexto social e tudo mais. O que você diria sobre isso, Gabriel? Eu diria que essa conexão dos times de compras com a estratégia do negócio é uma tendência muito forte. E a gente já falou da importância da capacitação para atender esse novo cenário, né, que tende a aumentar cada vez mais. A questão da sustentabilidade, ela é muito relevante, e eu concordo com você, acho que compras tem uma capacidade tremenda de influenciar, de agregar valor nessa agenda, mas a gente precisa mudar o nosso mindset, né? O nosso mindset ele tem que ser um mindset de gestão de redes de colaboração, gerenciamento de ecossistemas, muito mais do que apenas um foco transacional, né? Desenvolver essa mentalidade do curto para o longo prazo requer um esforço enorme, porque muitas vezes eu vou ter trade-offs. Puxa, o quanto que eu estou disposto, por exemplo, a gastar mais com um fornecedor que tenha boas práticas ambientais do que, eventualmente, um saving com um fornecedor que ainda não tenha uma prática ambiental, uma prática de sustentabilidade tão madura. Então, eu acho que essa percepção ela é importante porque ela vai exigir uma mudança de postura, vai exigir um protagonismo do profissional de compras, mas também um voto de confiança do board, do C-Level, na função compras, né? De que compras tem esse mandato e compras tem capacidade, sim, de influenciar e agregar valor no tema de sustentabilidade. Mas eu acho que é uma agenda em constante evolução, né? Tem data para iniciar, mas não tem data para acabar, vai depender muito do estágio de maturidade de cada empresa, do momento do negócio, mas eu acho que o futuro espera isso de nós. É verdade, eu entendo o que você está falando, concordo contigo, e vou até utilizar a palavrinha cultura aqui, né? Ou seja, ainda que muitas empresas necessitem ter um grau de maturidade elevado para atingir esse patamar que nós estamos colocando aqui, é uma questão cultural, ou seja, existem empresas cuja iniciativa ou iniciativas voltadas para o lado social, para o ecossistema, o meio ambiente, isso faz parte, né, do core business, ou seja, da importante missão da organização, por exemplo, né, em entregar para o mercado alguma coisa que seja importante, preservando, protegendo
a mãe natureza, o meio ambiente. Existem outras empresas, é aí que eu falo de cultura, que dependendo, por exemplo, da forma como elas estão administradas ou qual é o foco, nem sempre passa por essa preocupação que nós estamos colocando aqui. E cá entre nós, Gabriel, temos muitas empresas que estão desse contexto. Às vezes as pessoas aqui pensam o seguinte, mas Paulo, tem empresa que pensa assim? Tem, opa, muitas. Gabriel, meu amigo, nós estamos chegando ao final aqui. Gratidão enorme pela sua participação na Prosa com Betaglia, Gabriel. Muito obrigado, eu que agradeço e deixo um abraço do Fernão de Sora, do Luciano Masali e do Walter Freitas a você e gratidão. Um forte abraço. Maravilha, um abração. Gabriel, ao infinito e além. Educar para transformar. Tchau, tchau. Tchau.